Então, assim, a gente estava vendo a questão da potência e do trabalho, né? Então, na aula anterior, ó, a gente fez todo esse processo aqui, a gente fez alguns exemplos, né? Que está gravado também, depois vocês podem conferir. E agora a gente vai fazer mais exemplos para que vocês consigam resolver depois as questões, ok? E a gente já vai fazer uma revisão já também aqui. Então, diz o seguinte: um bloco de massa igual a 7 quilos é levantado a uma altura de 10 metros. Calcule o trabalho realizado pela força-peso, sabendo que a gravidade no local é de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, gente, vamos colocar os dados, né? Então, a massa do bloco é 7 quilos. Ele vai ser levantado até a uma altura, que é a mesma coisa que a distância, de 10 metros. Calcule o trabalho da força-peso, sabendo então que ele está num local onde a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte: achar o ângulo, tá? Então, vamos tentar achar o ângulo envolvido entre a força, lembrando que o peso é uma força, né? Então, aqui, ó, o peso ele vai ser dado em newtons, tá? É diferente de massa, tá? Então, a massa vai ser a quantidade de matéria dada em quilogramas e o peso é uma força que vai ser dada em newtons. Isso a gente viu lá nas questões lá das leis de Newton. Então, como que tá sendo? Desenha o problema para a gente conseguir imaginar e achar o ângulo. Então, aqui tá o solo e esse homem, esse bonequinho, né? Ele vai estar levantando um bloco a uma altura de 10 metros do solo. Esse bloco tem a massa M e agora coloca a força, peso. A força, peso tá sempre para baixo, certo? E ele levantou a uma altura de 10 metros. Então, a minha distância, o deslocamento é para cima. Ele está puxando, ele está levantando esse bloco. E o peso tá sempre puxando para baixo, ok? Então, o ângulo, gente, entre o deslocamento e a força-peso é esse ângulo aqui, ó. E esse ângulo aqui, ó, é um ângulo de 180 graus. Então, esse ângulo aqui é 180 graus. Portanto, o ângulo em questão é 180. E aí, o cosseno de 180 é igual a menos 1. É tabelado. E caso vocês queiram entender, tem um vídeo também mostrando como que chega no menos 1, como que chega no 1, né? O ângulo, os ângulos notáveis, pelo menos. Tá? Então, aqui tem que ficar bem entendido, certo? Então, quando o deslocamento e a minha força estão no mesmo sentido, aí não tem ângulo, aí o ângulo é 0. Agora, se estão em sentidos contrários, o ângulo é 180 graus, ok? Agora, então, a gente começa a fazer o exercício. Então, eu tenho que o meu trabalho da força-peso vai ser a força-peso vezes a distância vezes o cosseno desse ângulo. Então, o trabalho do peso vai ser igual. Como que calcula a força-peso? A força-peso, ela é dada pela massa vezes a gravidade. A gente viu isso lá nas leis de Newton. Então, M vezes G vezes a distância vezes o cosseno de 180. Então, o trabalho da força-peso vai ser... Agora é só colocar os dados e fazer conta, né? Então, 7 vezes 10 vezes 10 vezes menos 1. Portanto, o trabalho do peso vai ser igual a negativo, né? Vai dar 7 vezes 10 dá 70, 70 vezes 10, 700 joules, ok? Dúvida, gente? Vamos fazer a 2 aqui, então. A força F de módulo 30 newtons
atua sobre um objeto formando um ângulo constante de 60 graus, com a direção do deslocamento do objeto. Dados: o seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 60 graus é igual a 1/2. Se a distância é igual a 10 metros, o trabalho realizado pela força F em joules é igual a... Então, colocando os dados aqui, eu tenho agora a força, que é 30 newtons. Eu tenho o ângulo, 60 graus. E eu tenho a distância de 10 metros. Eu quero saber qual é o trabalho realizado. Então, o trabalho vai ser igual a força vezes a distância vezes o cosseno desse ângulo. Portanto, o meu trabalho vai ser igual a força 30 newtons, a distância 10 metros e o cosseno de 60. Percebam que ele deu o valor do seno e o valor do cosseno, só para confundir, tá? Então, é o cosseno que a gente usa, o seno a gente nem usa aqui. Então, o trabalho vai ser 30 vezes 10 vezes meio. Portanto, meu trabalho vai ser igual 30 vezes 10 dá 300, 300 vezes metade vai dar 150 joules, ok? Dúvida, gente? Não? Beleza. Então, eu vou parar aqui a gravação para vocês resolverem essas duas questõezinhas e a gente já retoma, tá?